Olá, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus. Espero que todos vocês estejam bem, na paz do Senhor, né? Hoje traremos uma mensagem muito importante, falando da sabedoria do Espírito Santo. E antes de entrarmos na mensagem dessa semana, meus irmãos e irmãs, e amigos que estão acompanhando esse vídeo, eu gostaria de colocar um louvor para a meditação de vocês, tá? Novamente um louvor do irmão Milton Cardoso, para que vocês pudessem meditar um pouco na palavra do Senhor e pensar um pouco na vida de vocês. Se abrirem para esse grande Deus, né? Esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, para receber essa mensagem, para que ela possa germinar e produzir frutos na vida de vocês. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, meus irmãos? Esse louvor aí nos faz refletir muito sobre o que somos, né? E como somos dependentes do poder de Deus. Somos criaturas que precisamos, né, do amor de Deus constantemente para termos razões e propósitos nessa vida. Meus irmãos, o estudo de hoje, nós vamos falar sobre a sabedoria do Espírito Santo e vamos usar um texto do apóstolo Paulo, nas cartas que ele enviava, né? Nesse caso aqui ele estava enviando uma carta, na verdade ele estava sempre colaborando, né, com o crescimento das igrejas, com o crescimento dos irmãos ali, porque na verdade o apóstolo Paulo é considerado para nós cristãos, né, o apóstolo das nações, né, o apóstolo dos gentios. Então, ele fez aqui, nessa carta, nesse capítulo 2 de 1 Coríntios aqui, nós vamos estar lendo todos os versículos, tá? São 16 versículos.
E eu faço questão, pessoal, de estar vendo todos eles, tá? 1 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 1 a 16. O apóstolo Paulo, na verdade, ele sempre estava orientando os irmãos, né? Irmãos que estavam se dividindo, irmãos que estavam querendo saber mais do que os outros, irmãos que estavam colocando certas barreiras no crescimento do ministério de Jesus Cristo, né? E ele, como um servo do Senhor, como alguém nomeado pelo próprio Jesus Cristo, né, que o convocou para ser seu grande missionário para todos nós, e graças a ele podemos aí ter acesso a muita informação importante, que inclusive se aplicam muito bem nos dias atuais, tá? Nos nossos dias aqui. Vamos começar aqui, meus irmãos, lendo o versículo 1 de 1 Coríntios. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Meus irmãos, aqui ele começa falando, né, que na verdade, quando ele falava nas suas pregações, nos seus ensinamentos, ele não procurava falar com sabedoria humana, ele não procurava usar de palavras persuasivas, ele não procurava usar de recursos aí que hoje é amplamente divulgado na mídia, né, pessoal? Nas redes sociais, por oradores, por filósofos, né, comunicadores. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que devemos pregar a palavra de Deus. Isso vale para o culto, vale também para quando você está ensinando algum amigo, algum colega de trabalho, algum familiar sobre a mensagem do Senhor, que não devemos aí usar de sabedoria humana, porque essa sabedoria humana não se aplica no campo do Senhor, no campo espiritual, no campo divino. As coisas de Deus, as coisas espirituais de Deus, não são discernidas pelo conhecimento humano natural. Se não houver uma interferência do Espírito Santo, no poder de Deus, nada vai acontecer, meus irmãos. Podemos usar as palavras mais bonitas, mais lindas, persuasivas que tem, tá certo? E nada vai acontecer. Por isso é muito importante, quando nós temos aí excelentes pregadores, excelentes oradores da palavra de Deus, mas que eles estão dotados, né? Eles estão com o Espírito Santo de Deus com eles. Aí você consegue ver isso no seu semblante, na sua mensagem e no poder que as pessoas estão sentindo naquele culto, ou naquela pregação, ou naquela mensagem. Muitas vezes você sente esse poder mesmo estando com a pessoa, você e mais 2 ou 3 pessoas, ou mesmo numa festa, né? Você sente que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Você sente que aquela pessoa tem poder. Ou seja, não basta apenas saber falar bonito, né? É preciso estar cheio do Espírito Santo. E mais uma coisa importante nessa primeira parte que o apóstolo escreve aqui em 1 Coríntios capítulo 2, é que o foco sempre tem que ser em Jesus Cristo, meus irmãos. Não adianta nada falarmos um monte de coisa e não falarmos para a pessoa como que essa pessoa pode ser salva, né? Então, segundo as Escrituras, a palavra de Deus, que nós cremos ser a palavra verdadeira, Jesus Cristo veio à Terra como ser humano, um ser divino. Ele veio como Cordeiro de Deus, tá? Ele veio como se oferecendo como um sacrifício vivo para nos salvar de nossos pecados, tá certo? Isso que devemos pregar e proclamar a todos, né? Que Jesus Cristo morreu por nós. Ele nos amou tanto que ele veio até a terra, se sujeitou a todo o sacrifício, teve uma morte horrível na cruz, derramou seu sangue, mas tudo isso foi por amor a nós, que temos isso gratuitamente, pela graça somos salvos, basta que cremos, né? Você, meu irmão, temos que crer que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo mal, para nos justificar perante Deus, e com isso sermos salvos, sermos aceitos no reino de Deus, tá certo? Receberemos então o Espírito Santo, e com o Espírito Santo em nós teremos, né, discernimento da sua palavra. A palavra de Deus só pode ser discernida de forma espiritual. Veja que muitos e muitas pessoas conhecem muito bem a palavra de Deus,
conhecimento humano, não conhecimento que provém do Espírito Santo. Não adianta você decorar textos, saber todos os versículos da Bíblia, se o Espírito Santo não está em você. Tá certo, meu irmão? Então, o mais importante que o apóstolo Paulo está falando aqui é que não devemos se apegar à sabedoria humana, mas sim à sabedoria que vem de cima. E a sabedoria que vem de cima vem por meio do Espírito Santo de Deus. Continuando aqui, versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, né? Aqui ele está dizendo, meus irmãos, nesse capítulo, no versículo 6, pelo que eu entendi aqui, é que nós poderemos falar de sabedoria entre os perfeitos, talvez aqui eu entendo que é entre os irmãos mais maduros na fé, com mais conhecimento da palavra de Deus, podemos sim falar em sabedoria com esses irmãos, né? E não, porém, falar de sabedoria humana, ficar perdendo tempo com esses irmãos que são mais, que têm mais informações, né, que têm mais conhecimento da palavra de Deus, ficar falando, discutindo coisas do mundo, e sim coisas do Espírito, coisas de Deus, né? Isso é importante. É isso que ele está falando, porque ele fala aqui a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes e os príncipes deste mundo, tudo vai ser aniquilado, né? Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aqui é interessante, né, meus irmãos? Sabedoria que Deus nos concede para a nossa glória. Essa sabedoria provém do Espírito Santo. Claro que nós tivemos lá a sabedoria que Salomão, né? O rei Salomão pediu a Deus e Deus concedeu a ele sabedoria. Sabedoria que vinha de cima, do alto, né? Salomão não fez lá grandes faculdades, pós-doutorado, aquelas coisas todas lá. Ele não foi um grande escritor de coisas filosóficas e coisas científicas. Ele recebeu o poder de cima. E com isso ele conseguiu ser um dos homens mais ricos, talvez o homem mais rico da história, né? Daquela época. Eu não sei como é que seria comparado com a nossa época de hoje, mas ele foi alguém que conseguiu muitas riquezas, muito poder, muita glória, expandiu demais. E também temos aí os seus livros, né, de Provérbios de Salomão, que tem muita sabedoria que podemos aprender e praticar, tá? Sabedoria que vem do alto, não é a sabedoria do ser humano aqui. Muito bem, acabei esquecendo aqui, pulei o versículo 8 no vídeo. Esse versículo aqui é muito importante, meus irmãos, não vamos deixar para passar batido não, tá? Aqui no versículo 7 ele fala que, mas falamos a sabedoria de Deus, né, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Provavelmente ele está falando aqui de Jesus Cristo, né? Ficou oculto, né, oculto em mistério, e o qual foi ordenado antes dos séculos, na verdade, né, antes da fundação do mundo, né? Para a nossa glória, no caso, né, claro, para a glória do Senhor Jesus. Veja que o versículo 8 que eu pulei, que é importante, ó, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. Né? O que ele não conheceu? Sabedoria de Deus, que estava oculta em mistério, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Entendeu? Então aqui mostra que os príncipes desse mundo não conheceram Jesus, não conheceram o ministério de Deus, né? A sabedoria de Deus, o plano de salvação. Porque se eles conhecessem, jamais teriam crucificado Jesus, né? Muito interessante esse versículo 8 aqui. Vamos dar continuidade ao vídeo, então. Continuando, meus irmãos, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam, né? Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Meus irmãos, aqui é muito interessante essa parte aqui, que diz o seguinte, ó, que Deus tem coisas muito importantes, coisas muito reveladoras para todos nós, mas que são coisas que nós não vimos, nem ouvimos, e muitas vezes nem sentimos em nosso coração. E pela fé, pelo Espírito Santo, essas coisas vêm até nós, porque Deus prepara coisas maravilhosas para nós que somos seus filhos. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Cada um de nós temos um propósito nessa vida. O maior propósito de todos, com certeza, é nós adorarmos ao Senhor, louvarmos o seu nome, pregarmos o Evangelho, sermos uma comunidade santa, que estamos nos preparando para algo muito maior, muito melhor, pela fé
nós cremos nisso, meus irmãos. O que diz Hebreus lá, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Então a gente espera, a gente acredita que teremos aí uma nova vida, eternamente com Deus, nosso Senhor. Então aqui está falando isso. E mais, né? Aqui está falando um pouco mais. Fala que para nós entendermos aqui a mensagem de Deus, a mensagem do Senhor, a mensagem do reino, é necessário que nós tenhamos, né, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que revela as coisas para nós, né? É o que está escrito na palavra aqui, né, meus irmãos? É a interpretação que eu estou pegando aqui desse capítulo 2 de 1 Coríntios. E é interessante, né, que se você não tem o Espírito de Deus, não tem como você entender as coisas de Deus, né? Porque somente através do Espírito de Deus, Espírito Santo, é que você vai ter o entendimento dessas palavras. Continuando aqui no versículo 13, na verdade o versículo 12, tá? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, meus irmãos, a gente sabe disso, né? Muitas pessoas são incrédulas sobre nossa fé. Muitas pessoas não conseguem entender o que nós estamos falando. Muitas pessoas chamam até nós de louco, ou talvez de bitolados, ou talvez tem vários termos que eles usam, né? Para pessoas que propagam a fé em Jesus Cristo, né? Eles têm uma série de nomes para nós, né? Porque eles não conseguem entender o que nós estamos falando. Eles não conseguem sentir o que nós estamos sentindo. Porque no momento que recebemos o Espírito Santo de Deus e passamos a pertencer ao reino de Deus, termos Jesus Cristo como o Senhor de nossas vidas, o amor é o que prevalece sobre nós. O velho homem, as coisas ruins, já não existe mais. Lembre-se, quando Jesus entra em você, você é transformado, é um novo ser. Tem que ser assim, meu irmão. Se você continua sendo a mesma pessoa, tendo os mesmos problemas que tinha antes, as mesmas fraquezas que você tinha antes, não houve mudança, você não foi transformado. Jesus ainda não habita no seu coração, meu irmão. O Espírito Santo ainda não se derramou sobre você. É necessário que você se transforme num novo ser, para até você ter entendimento, né? Para as pessoas não ficar falando aí que você é um bitolado, que é alguém que está, sei lá, um zumbi, né? Eles não entendem. A gente percebe isso claramente, né? Tranquilamente nos nossos círculos de amizade, nas nossas famílias aí, a gente percebe isso. Com certeza você, meu irmão, que está ouvindo essa mensagem, sabe que é bem assim, né? Para essas pessoas, tudo isso é loucura. Mas para nós não. Para nós temos um brilho, né, na palavra de Deus. Nós temos, assim, uma grande esperança nas nossas vidas, porque sabemos para onde estamos indo. Deus é bom, Deus é amor. Só isso vai prevalecer. Todas as demais coisas serão aniquiladas, não existirão mais. Então, se queremos continuar com grande glória, com grande alegria, com grande amor, é do lado do Senhor, Deus, que teremos isso. E a palavra de Deus nos ensina que somente por meio de Jesus Cristo podemos chegar a isso. Tá certo? Continuando, meus irmãos, aqui, terminando aqui os 2 últimos versículos, né? Que agora no versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Meus irmãos, é isso aqui, essa é a palavra de hoje para nós, a palavra dessa semana, que nós meditamos sobre isso, né? Sobre a sabedoria que vem do Espírito Santo, não a sabedoria humana. Aqui é muito importante nós sabermos, né, que hoje na internet, nos canais do YouTube, como nós estamos aqui nesse canal também, tem muitos debates de teólogos, doutores, estudados, mas que essas pessoas fiquem muito atentas, que você também, meu irmão, que está assistindo, como eu assisto também, diversos vídeos, diversos debates, diversos conteúdos relacionados à palavra de Deus, e a gente tem percebido que há muita coisa que não provém do Espírito Santo de Deus. Se aquilo que você está aprendendo não te edifica, não te tranquiliza, tem casos, é claro que tem momentos que a gente precisa ser
mexido, precisa ser sacudido, né? Às vezes a gente não pode ficar dormindo também, né? Mas quando a coisa começa a te deixar nervoso, começa a te perturbar, talvez aquilo não provém do Espírito Santo de Deus. Talvez aquilo seja do homem, tá? Então muito atento a isso, meus irmãos. Muito atento na sua igreja também, para que vocês preguem a coisa de forma simples, como falou, né? Como instruiu aqui nosso apóstolo Paulo, para que as pessoas tenham entendimento. Observem que num culto nós temos que trazer as pessoas para nós. Não para nós, né? Para nós no sentido que para o nosso meio, para o nosso grupo, mas para que essas pessoas sejam, na verdade, encaminhadas para Jesus, o reino de Deus, tá certo? Então devemos ser transparentes, claros, sinceros, objetivos na palavra de Deus, tá certo? É isso que devemos buscar. Devemos sempre pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, discernimento da sua palavra, pedir sabedoria para que não falamos besteira, para que não se desviamos do seu caminho e pedimos perdão caso aconteça alguma coisa, porque somos seres humanos, né? E às vezes agimos como seres humanos. Lembre-se, quando estamos atuando no nome de Jesus, devemos atuar com o Espírito Santo. Dessa forma, as pessoas terão discernimento do que estamos falando. Todas aquelas, é claro, que possuem o Espírito de Deus. Aquelas que ainda não possuem, é necessário que falamos de forma simples, para que elas sejam conduzidas a Jesus e aceitem Ele como seu Salvador, de coração, de amor, de fé, verdadeiramente, e com isso eles possam passar a ter o discernimento da palavra. Certo, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, que Jesus Cristo seja o Senhor da vida de vocês, que tenham tudo aquilo, lembre-se do que diz Jesus, né? Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Essa é uma promessa maravilhosa, meus irmãos. Uma promessa muito usada hoje aí na filosofia de prosperidade, de humanidade aí, de filosóficas, né? Mas que a palavra de Deus nos promete. O que Jesus promete de melhor para nós, com certeza, é a vida eterna com Ele. Mas Ele pode nos ajudar aqui e nos ajuda aqui também com bênçãos que vai nos favorecer em saúde, em alegria, em paz na família e até mesmo em prosperidade para aqueles que assim querem e com o objetivo de compartilhar também com outras pessoas. Não só para Ele, mas também compartilhar com outros que necessitam. Um abraço, meus irmãos. Até a próxima semana, se Deus, nosso Senhor, assim o permitir, e que Jesus Cristo esteja com cada um. Tchau, tchau.